terminando aqui com o Brasil, próximos passos, o que a gente tem pela frente e o que a gente deve esperar acontecer para poder fazer isso. Eu vou trazer para vocês de novo, para falar dos próximos passos, os números da China aqui. Vou pegar eles aqui. 2 segundos. Os casos da China. Está aqui. Isso aqui é a pandemia chinesa. Isso aqui é o que aconteceu com os casos chineses. Tá? A China chegou a registrar milhares de casos por dia. A Itália está a caminho disso. Outros países estão a caminho disso. E chegaram a 80 mil casos. Como eu disse para vocês, a China conseguiu reverter esse cenário. A gente vê essa onda começando e caindo aqui, porque eles implementaram o lockdown. Então, quarentena é uma coisa. Quarentena é você pegar as pessoas que estão doentes e mandar elas para casa. Lockdown é quando você pega as pessoas que não estão doentes, que não tem nada a ver com a história, e fala, mesmo vocês não vão poder circular, não vão poder ir para lá e para cá. A China fez isso com o Wuhan e parou os casos. Olha para esse gráfico do número de novos casos aqui e pensa, quando nessa cadeia de transmissão aqui de novos casos, chegando nesse pico, quando você acha que a China travou o Wuhan e conseguiu conter essa doença? Só olha, onde você acha nessa subida aqui? É claro que foi, né, antes da subida acontecer. É claro que foi aqui enquanto os casos estavam acontecendo, nessa parte, nesses dias aqui. Quando, durante esses dias, você acha que a China parou o país? Quanto tempo vocês acham que eles decidiram para fazer, que eles levaram para decidir fazer isso? Só olha os dias embaixo. Eu mostro para vocês agora. A China parou Wuhan aqui, ó. Logo aqui. Dia 23 de janeiro. Tá? Quando a China fechou Wuhan, quando a China fez o lockdown aqui, eles estavam no dia 23 de janeiro, eles tinham 20 dias da epidemia acontecendo e eles estavam registrando 260 casos naquele dia. E foi aí que a China parou. A segunda maior potência do mundo parou com 20 dias que eles tinham registrado casos, com 260 novos casos, em uma região, e ainda tiveram 80 mil casos por lá. Esse é o grau de seriedade, e é nessa hora que a gente tem que agir. A gente está no Brasil, pelo menos em São Paulo, nesse ponto da epidemia agora, ainda registrando algumas dezenas para centenas de novos casos por dia. A China agiu aqui e ainda teve, em Wuhan, 80 mil casos de coronavírus. Em parte porque nessa época, quando eles fizeram isso no dia 23, eles ainda não tinham testes suficientes para poder testar todo mundo. Tá? Mas é isso que eu quero apontar para você. A gente ainda está nesse comecinho aqui, ó. Mas se a gente não agir nesse comecinho, se a gente deixar chegar nos milhares de casos por dia, vocês podem garantir que esse pico aqui, ó, vai ser muito maior do que foi o da China. Isso é o caso da Itália, tá? Não tomem isso por mim. Se você quiser, acompanhe os casos que estão se passando na Itália agora para ver em que pico desse de casos que a Itália vai chegar. Os Estados Unidos já passaram de milhares de casos por dia, ainda não tomaram uma ação dessas, e eles vão ter pelo menos, nos 3 pontos onde o coronavírus está circulando, um número de casos equivalente ou muito provavelmente bem maior do que a China, foi com o Wuhan. Então, não levem isso como uma coisa leve. Isso não é uma gripe. Isso é uma infecção que parou o segundo maior país do mundo e que fez esse país mandar todos os recursos que eles tinham para um ponto, que foi Wuhan. Nesse comecinho do surto aqui do dia 23. A gente está aqui. Se a gente agir agora, o melhor cenário que a gente tem é esse chinês que está se passando aqui. Se a gente conseguir produzir testes suficientes para acompanhar as pessoas. Com base nisso aqui, com base nessa progressão que eles tiveram, a gente consegue contar hoje quem estava transmitindo o vírus enquanto a China estava acompanhando. A China, nesse começo, estava fazendo a mesma coisa que o Ministério da Saúde está fazendo aqui no Brasil, que é diagnosticar como um caso de coronavírus quem dá entrada no hospital e está com sintomas e está com problemas sérios, com com problema respiratório, por aí vai, e não só quem testa positivo, porque eles não tinham teste suficiente para fazer. Fazendo isso, a China descobriu o seguinte, que primeiro, as pessoas levavam 9 dias para descobrir que estavam com coronavírus, até ter os sintomas, transmitindo ele, porque mesmo que você manifeste dor de cabeça, febre e outras coisas, isso não necessariamente te leva para o hospital. Então, quem ia parar no hospital e quem foi contado levou 9 dias transmitindo o vírus para ir para lá. E
86% das pessoas não tinham sido diagnosticadas. Quando eles estavam olhando só para quem estava com sintomas, para quem estava com o vírus, dentro do hospital, eles estavam perdendo 86% dos casos. Então, se você quiser extrapolar esse número para o Brasil, saiba que enquanto a gente estiver contando aqui só os números de casos hospitalizados, usando os números da China, a gente pode estar perdendo mais de 80% dos casos que estão circulando no país. E esses mais de 80% das pessoas que estavam com o vírus eram responsáveis por 80% dos casos de transmissão. Você não tem como parar uma doença que é transmitida para mais de 2 pessoas se você perde 80% dos casos de transmissão, porque você só vai olhar para essas pessoas, não quando elas estão transmitindo, mas lá na frente depois, quando elas têm sintomas e elas vão parar no hospital. Então eu já adianto para vocês, se a gente não tem como testar as pessoas ao máximo, se a gente não tem testes aqui, isso é uma coisa que a gente tem que cobrar dos órgãos responsáveis, testes suficientes para não depender só de quem está dando entrada no hospital com sintomas, porque se a gente não fizer isso, a gente está perdendo 80% dos casos aqui. E se a gente fizer isso, se a gente testar todo mundo que tem que ser testado e parar algum lugar, como por exemplo o estado de São Paulo, se o estado de São Paulo parar agora, o cenário que a gente pode esperar é esse aqui. Ó. Isso é o melhor que a gente pode esperar, parando agora, pelos próximos meses. São pelo menos 3 meses parado, que é o que a China está passando, e pelo menos 80, 100 mil casos acontecendo aqui. Isso se a gente parar agora. E cada semana que a gente demora para fechar escolas, para fechar faculdades, para dispensar quem pode ser dispensado para casa e para acabar com a circulação das pessoas, o pico que a gente vai ter de casos aqui tende a ser maior do que o chinês. Para cada centro, para cada foco que a gente tem de transmissão comunitária, que hoje no Brasil seriam São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Então, se você está nessas regiões, saiba que essa aqui é a única lição que a gente tem que funciona para parar o coronavírus. É testar todo mundo que tem que ser testado, como a Coreia do Sul está fazendo, e travar todo mundo, travar o país, deixar todo mundo em casa, como a Wuhan teve que fazer. Isso aqui é a segunda maior economia do mundo, convergindo todos os recursos para uma região, separando o hospital e fazendo o possível para tratar todo mundo. Isso aqui é o melhor cenário que a gente pode esperar se a gente parar agora. Então, a maior mensagem que eu posso dar dessa live aqui, quais são os próximos passos do Brasil, são: se a gente não tiver testes e se a gente não parar onde o vírus está circulando, no mínimo, esse é o nosso caminho. Se não, são os outros caminhos dos outros países que a gente estava falando na Europa até agora. Se tem alguma coisa que você vai levar daqui, por favor, que seja isso. Tá? Porque isso aqui é só o que a gente sabe que para esse vírus até aqui. Se a gente tiver outros casos, eu vou estar mais do que feliz em contar em qualquer live aqui. Estou esperando o dia que eu vou contar sobre uma vacina ou qualquer outra coisa, mas sendo muito realista, remédios, hoje, mesmo que funcionem, vão servir para tratar as pessoas que mais precisam no hospital, para liberar elas antes do hospital, para ter leitos para receberem outras pessoas. Mesmo que a gente tenha um remédio perfeito para tratar o coronavírus, porque ninguém consegue produzir 6 bilhões de doses. Eu vou tirar até o gráfico aqui que já está atrapalhando. Tá. Remédios a gente não consegue produzir nessa velocidade. Vacina, mesmo as vacinas todas que estão em teste agora, e eu já vou deixar isso registrado aqui, vacinas demoram para ser feitas e elas costumam dar errado em fase de teste. Não, espero que não seja o caso agora. Espero que o que estão testando dê certo, mas eu, Átila, vou começar a olhar para vacinas depois que elas já estiverem em testes clínicos e estiverem mostrando que as pessoas ficam imunes contra o coronavírus. Até chegar nesse ponto, são dias, meses ou várias vacinas que vão testar que não vão dar certo. Então, China está testando vacina, Coreia está testando vacina, Estados Unidos está testando vacina, Cuba está testando vacina, Israel está testando vacina, escolha o seu país. Eu não vou olhar para essas vacinas enquanto elas não estiverem demonstrando que protegem as pessoas, porque aí a gente entra numa outra fase, que é a fase de produção de vacinas, que é uma fase que também tende a demorar meses. Isso que vocês viram de casos acontecendo, vão acontecer no intervalo de 1 ou 2 meses, se a gente tomar ações agora. Então não dá para a gente contar nem com remédio, nem com vacina para evitar um cenário desse. A única coisa que a gente sabe que funciona para evitar um cenário pior do que esse, é teste e isolamento das pessoas. Então se tem alguma coisa que vocês querem cobrar de quem tem que estar agindo para isso nessa hora, é teste
e parar tudo e isolar as pessoas onde o vírus está circulando. Se você não acha que isso é sério, se você não acha que isso é um problema, é só olhar para o que está acontecendo na Itália, que teve que parar já, só que parou muito mais tarde e vai ter uma letalidade muito maior. Como eu disse para vocês, as pessoas já estão morrendo na Itália não por causa do corona, mas porque não tem hospital para elas. Se a gente não quer entrar nesse cenário, agora já está tarde para a gente começar a agir. A gente já deveria estar agindo. É isso que eu queria deixar para vocês de próximos passos e o que esperar daqui para frente. Porque se a gente não tomar esses passos, o mínimo que a gente pode esperar daqui para frente é um cenário como esse da China. Se não, algo pior.